Então, não tá funcionando isso. E a gente pode continuar observando o nosso objeto de meditação enquanto a gente escuta algumas reflexões sobre o Dhamma. Se necessário mudar a postura, não tem problema. Você muda de postura, muda de cadeira, senta no chão, senta na cadeira. Isso não é problemático. Mas a gente busca continuar com a mente no objeto de meditação, talvez de uma forma um pouco mais leve para deixar que a mente escute também o que está sendo refletido. Tem certas coisas no mundo que a mente tem essa tendência a gostar de segurar. Vitória, elogio, status, poder e por aí vai. Mas se a gente olha com um pouco mais de sabedoria nesse assunto, a gente já diria que segurar essas coisas é como segurar no rabo de uma cobra. Muito venenosa. Tá bom, a gente segura no rabo da cobra. A gente não machuca de primeira. Mas é só questão de tempo para a cobra virar e dar o bote na gente. Vitória e derrota sempre andam juntos. Crítica, elogio, sempre andam juntos. Status, poder, e por aí vai. As coisas são incertas. Até o Buda era criticado. A gente se apega ao elogio das pessoas. Nossa, fui elogiado. Você apega aquilo. Há um certo prazer naquilo, mas se você se apega e segura aquilo, pronto. É só questão de tempo alguém vir te criticar que aí você leva a mordida da cobra. E a mente cai em dukkha. A mesma coisa se a gente sai pegando coisas que estão fora do nosso controle. Já basta o nosso corpo não estar no nosso controle. A gente sai pegando coisas que não são nossas por aí. A gente sai pegando coisas que são feitas de elementos físicos. Posses, veículos, casas. Minha casa, meu carro. Mas se a gente não cuida direito, o que acontece? Ele quebra. Por mais que a gente cuide direito, ele também quebra. A casa estraga. Tem que fazer manutenção. Mas a gente se apega, minha casa, como que a minha casa está estragada? Ué, sua casa não tem nada. Pergunta para o tijolo se ele está preocupado quem que é o dono da casa. Pergunta para o concreto. Se tiver causa e condições, as coisas estragam. Até caem aos pedaços. Se tiver causa e condições suficientes. Mas além das coisas físicas, a gente sai pegando coisas e segurando coisas que também queimam. Que é só questão de tempo para a gente levar uma mordida. Se a gente se apega ao time que a gente torce ganhar, é só questão de tempo para a gente perder. Por melhor que seja o time, nem sempre
ganha. É incerto. E a gente tem o controle? Algum controle sobre esse jogo? A gente não controla os jogadores, a gente não controla os treinadores, a gente não controla as escolhas que são feitas. Mas a gente quer ganhar. A gente quer muito ganhar. Só que a gente não tem influência nenhuma. O que a gente pode fazer sobre esse assunto? Controle que a gente tem. Coisa tão longe, acontecendo do outro lado do mundo. Que controle a gente tem? E a mente não treinada, quando não tem o que ela quer, ela vai procurar culpado. Ela vai procurar culpado aqui e ali, mas nunca é culpa. Se a gente se machuca segurando o rabo da cobra, nunca é culpa da gente ter pego no rabo da cobra. Nunca. É sempre culpa da cobra, é sempre culpa de alguém. A gente nunca se culpa de ter posto a mão no rabo da cobra. Ué, se você não segurar a cobra, você não é picado. Cobra não sai picando os outros pela rua. Pelo menos na Tailândia, pelo menos nos mosteiros que eu frequentei, nunca vi cobra atacando as pessoas. Cobra não ataca ninguém. Cobra não sai voando, atacando pessoas na rua. Mas vai mexer com ela para ver. Mesmo as cobras mais venenosas, se você não se demonstrar agressivo com relação a ela, não tá nem aí para você. Tipo, ela tá na dela, tá fazendo o serviço dela. Mas vai puxar o rabo dela para ver. Você puxa o rabo, você é picado, e aí? Ou você pisa nela no escuro, sem ver. Ela vai entrar no modo defensivo dela. Mas se você não mexer na cobra, você pode andar do lado dela, que ela não tá nem aí pra você. Vocês dois vivem em harmonia. Mas as pessoas gostam de fazer isso. Elas têm um prazer de colocar a mão no rabo da cobra, achando que nunca vão ser mordidas. É legal, é excitante colocar a mão no rabo da cobra. Ah, mas a minha equipe é boa. Como é que fala? Se ela é boa, nunca vai ter pra você perder. Então ela tem que ganhar sempre. Mas, isso é real? Isso é verdade? Onde está escrito isso? A equipe é a mesma? Nem a equipe é a mesma. Os corpos, mesmo que fosse a mesma equipe de anos anteriores, os corpos não são mais os mesmos, o condicionamento físico não é mais o mesmo, o treinador não é mais o mesmo, os jogadores do outro time não são mais o mesmo, o clima não é o mesmo, tantas variáveis, tantas coisas. Mas a mente que não tem paz interior, ela vai querendo procurar alguma coisa lá de fora para satisfazer, e ela gosta de colocar a mão em rabo de cobra. Isso se aplica a todas as situações da nossa vida. A gente tem que olhar, ué. Onde que a gente está levando picada? Se a gente está levando picada, por que a gente está colocando a mão em rabo de cobra? Se não colocar a mão no rabo da cobra, não tem picada. Você vê como o budismo é uma coisa bem prática, voltada para a gente mesmo. A gente resolve os problemas com a gente. Não eliminando as cobras que tem no mundo. A gente aprende a ter sabedoria com lidar com as cobras. Saber conviver em harmonia com elas. Com a distância de respeito. Viver como que é temporário, essa satisfação. Mesmo quando o nosso time ganha, essa satisfação dura para sempre. Já ganhou 5 vezes, mas não, a mente ainda quer mais. Queremos mais e mais. Tem que ser 6, tem que ser 7, tem que ser 8.
Porque nunca é o suficiente. E aquela experiência de, sei lá, quantos anos atrás nem existe mais. Quanto tempo durou essa felicidade, essa alegria que seja? Alegria. A felicidade não merece esse nome, uma coisa dessa. E o quanto que mudou realmente na nossa vida? Isso. Nosso país pode ter vários problemas, mas aí a gente cria esse remendo de falar que a gente a gente é o melhor do mundo em futebol. Vira um remendo, né? Tipo, não, a gente tampa o sol com a peneira, né? A gente vem falar que, não, a gente é um país péssimo em saúde, educação e coisas do tipo, mas a gente é o melhor do mundo em futebol, tipo. Se você é um trabalhador, uma pessoa normal, que diferença faz da sua vida? Se você é amigos de outros países, talvez você possa usar isso para, sei lá, alguma disputa de argumentos, sei lá, sobre para falar, tem alguma coisa para falar que o seu país é bom. Tem algum orgulho, né? Que também não deixa de ser um tipo de rabo de cobra. Mas a mente que tem paz interior, ela cada vez se inclina mais para dentro. E cada vez ela quer menos se envolver com essas cobras. Ela vê que colocar a mão em rabo de cobra pode ser excitante, pode ser legal, mas você leva uma mordida depois. É cansativo. É frustrante. É incerto. Essa felicidade interior que vem da paz da mente não depende de condições externas. A mente fica sólida, fica pacífica. Não tá nem aí se o time ganhou, se o time perdeu, se foi eliminado, se não foi eliminado. Não tem esse drama. Tem muito drama e pouco drama. Tal como o Mangala Sutta. Mesmo em contato com o mundo, a mente permanece inabalável. Mas agora, se a mente quer lá segurar o mundo, ela vai continuar sendo abalada pelo mundo. Se ela segurar qualquer assunto que seja, se ela segurar, por mais assuntos que sejam benéficos, se ela segurar demais assuntos como trabalho, segurar demais assuntos como família, segurar demais assuntos como o planeta, sei lá, segurar demais assuntos como política, segurar muitos assuntos como futebol. Tudo isso vai ser pesado. Tem que ter a medida certa de equilíbrio. Lidar de forma hábil, na medida certa com essas coisas. Se for além da conta, vai estar segurando o rabo da cobra. E aí vai levar a mordida depois. Só questão de tempo. A gente tem que sair fugindo de tudo isso. Mas a gente tem sabedoria em lidar com isso. Com a questão de saúde do corpo, por exemplo. Se a gente está doente, tem um problema, e a gente quer muito melhorar. A gente está segurando um rabo de cobra, que pode ser que a gente não melhore. Pode ser que a gente tente muitos tratamentos e não melhore. Tem isso. Existe isso. E a pandemia foi um bom exemplo para a gente refletir sobre isso. Porque tem coisas que, às vezes, tipo, a nossa tecnologia médica não chega ao ponto de ter uma solução a tempo. Tudo bem que agora já estamos numa situação melhor, relativamente melhor, né? Tem vacina, tem até alguns medicamentos. Mas no começo era bem assustador, né? Não tinha medicamento, não tinha vacina. Não tinha muito o que fazer. Tem que cultivar essa mente que está aberta às possibilidades. Se der certo, bem. Se não der, amém. Praticar com o que tem. Se não tem aquilo que a gente está acostumado, a gente usa o que tem. E faz o melhor com o que a gente tem. E cada vez mais a mente vai tendo essa inclinação de não querer se envolver com assuntos externos que são incertos. Você vê, a gente pode tentar influenciar, mas às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. A gente pode tentar ter essa atitude de tentar influenciar de uma forma positiva, qualquer situação que seja. Mas, por outro lado, a gente faz com desapego. Sem querer demais que dê certo. E sem querer demais que dê errado. Na medida certa. E a gente não se envolve demais com assuntos que vão gerar
que são muito incertos, que são totalmente fora do nosso controle. A cobra está quieta lá andando, por que a gente vai colocar a mão no rabo dela? Deixa ela lá. Está quieta na dela, seguindo o caminho dela. Os jogadores de futebol treinam, os treinadores treinam, fazem escolhas, isso e aquilo. É uma cobra andando no deserto, que seja. Mas a gente chega andando no deserto e vai lá e pega essa cobra, que, tipo, até seguindo o rumo dela. Por que a gente vai querer interferir nisso? Tem as causas e condições dela. A gente vai lá e põe a mão e eu quero que essa cobra chegue lá. Pronto. A cobra vira dar o bote. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, o mundo não é malvado. A cobra, ela tem veneno. Mas ela não pica quem mexe com ela. Quem não mexe com ela. E o Bangala Sutra fala muito disso no finalzinho, né? Mesmo em contato com o mundo, inabalavelmente permanece. E para essa mente ficar inabalável, ela tem que parar, ou diminuir pelo menos a quantidade de cobras que ela fica puxando o rabo. E se envolver cada vez menos com o mundo. Envolver menos com os assuntos dos outros, e olhar mais para os assuntos internos. E se a gente fizer isso, essa mente vai ter mais solidez, vai se basear mais, vai ter mais interesse nessa felicidade que vem de dentro. A felicidade da paz, que é muito mais independente de condições externas, apesar de ainda ser condicionada, é mais independente de condições externas. Se tiver quente, se tiver frio, se tiver calor, se tiver a comida que você gosta, não tiver a comida que você gosta. Se estiver num lugar movimentado, se estiver num lugar quieto, a mente vai ter essa capacidade de ficar pacífica. Seja num shopping center lotado, seja na Avenida Paulista, seja andando, a mente vai ter putô e vai ter paz. E não vai se envolver com o caos externo. Não vai brigar com o trânsito de São Paulo, porque o trânsito de São Paulo é o trânsito de São Paulo. É um assunto do trânsito de São Paulo. Tem muito carro, tem pouca rua, é só questão de tempo para congestionar. Isso é que a gente seja secretário de trânsito e não tem que se envolver com esse assunto. A gente se estressa demais com esse assunto, a gente pega transporte público. Pode ser uma forma de a gente aliviar, pelo menos, a tensão que isso causa. Se a gente não consegue ainda praticar o ponto de soltar esse assunto. Então, tem vários níveis de prática que a gente faz. Você vê. Você não cria problema com as coisas que estão seguindo o seu curso, né? Com a natureza das coisas. Então, a nossa mente vai ficar mais leve. E a nossa felicidade fica mais sólida e mais contínua do que esse prazerzinho que, tipo, que dura, sei lá, um dia depois do jogo, da final, que a gente ganha. Depois é, tipo, volta para a depressão da realidade. Então, a gente tem que ter sabedoria em lidar com o caminho budista, fala justamente sobre isso. Então, não é para a gente ficar se envolvendo com as coisas. Deixa as coisas quietas, deixa as coisas seguirem seu rumo. A gente busca praticar antes. Busca praticar e resolver os problemas lá de dentro. E essa mente vai ter paz. E se o governo mudar, se o governo não mudar, se a prefeitura fizer isso, se a prefeitura não fizer aquilo, se o seu chefe falar isso, se o seu chefe não falar isso, a mente vai ter paz. Vai ter felicidade. Isso ninguém tira da gente. Isso é o melhor tesouro que a gente pode ter. Tanto para a gente como para as pessoas ao nosso redor. Então, em vez de tentar consertar o mundo, a gente tem que consertar essa mente. A prática budista é sobre isso. Sobre consertar essa mente. O mundo é muito complicado de consertar. Pode fazer um esforço de influenciar numa direção positiva. Mas isso começa com a gente modificando essa mente. E tal como o primeiro verso da Dhammapada fala, né? Todos os fenômenos começam na mente, são criados pela mente. Agora, se essa mente tiver caos dentro, a gente vai espalhar caos fora. A gente vai querer demais as coisas, a gente vai fazer as coisas com apego. E aí a gente vai sofrer e o mundo ao nosso redor vai sofrer também. Então a gente pode praticar dessa forma.
E a mente vai ficando cada vez mais leve, porque a gente vai tendo menos causas externas para a gente sofrer. Se a gente torce, se a gente é muito apegado a um certo time. Quando ele ganha, a gente tem uma felicidadezinha. Quando ele perde, a gente fica triste, deprimido. Os amigos vêm jogar na nossa casa, seu time perdeu, ha, 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 o seu time perdeu, ha, ha. Agora, se ele não torce para esse, não fica tão apegado a esse final de time, se ele ganha bem, se ele não ganha bem, tipo, que diferença faz na minha vida? Nenhuma, eu não tô recebendo nada por isso. Não tem nada na minha conta bancária caindo, não tem nada. Ah, não, vai ter uma estrelinha nova na minha camisa, sei lá, mas tipo, o que é essa estrelinha? É uma linha, um pedaço de pano. Isso é alguma coisa importante? Ou é só uma ideia que a gente constrói em volta disso? Uma coisa que a gente usa para jogar na cara dos outros. Que também não deixa de ser uma disputa mundana. Então, prática budista é sobre não se abalar com o mundo e não querer que o mundo seja simplesmente agradável, que tudo dê certo como a gente quer que aconteça. Essas são as reflexões por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, compartilhamento, comentário. Microfone. Até semana que vem, Dá um obrigado. instantinho, tem gente aqui. Você tá ligado? Desliga aí, não tá ligado. Pronto. Agora tá ligado. Uhum. Só uma dúvida em relação à cobra, ao desapego à cobra, quando às vezes a cobra. Porque acho que na nossa sociedade o sentimento de culpa é muito forte, né? Isso é até uma herança de outro tipo de religião. Mas às vezes o sentimento é de que você merece dukkha pelos seus erros, pelo que você cometeu no passado. E às vezes é quase que um martírio, uma autoflagelação. Como que dá para lidar com isso na vertente sob o ponto de vista budista? Não sei se deu para ficar claro. Mas assim, você quer dizer culpa com relação a que tipo de assunto? Assim, culpa tem vários tipos de culpa, né? Por exemplo, algum erro que você tenha cometido no passado, sabe? Pode ser até alguma coisa mundana assim que não tenha afetado as pessoas, sei lá, trabalho, por exemplo. Você comete um erro e aí você fica num sentimento de autoflagelação. Sim, entendi. Assim, quando a gente fica se martirizando demais pelas coisas, né? Tipo, a gente tem que primeiro. A gente faz interpsor, se a gente tivesse esse momento, se tivesse esse sentimento muito forte vindo na mente, a gente tem que lutar com interpsores. Faz o interpsor 108 vezes que seja, 54 vezes que seja. Depois olha, quando a mente estiver mais pacífica. Primeiro tem que fazer isso, pacificar a mente primeiro. Quando a mente está quente, é difícil de enxergar o que está acontecendo. E aí a gente tenta olhar e refletir da seguinte forma: opa, pensamentos, por exemplo, no trabalho, o que geralmente acontece no trabalho que a gente comete erros é o quê? É um pensamento que não surgiu, uma coisa que a gente esqueceu, uma decisão que a gente tomou. Mas assim, quando a gente toma uma decisão, que seja, tem vários fatores mentais que estão influenciando essa decisão. Por exemplo, tem a nossa experiência do passado, tem pensamentos com relação ao presente, tem várias causas e condições envolvidas. E aí a mente chega numa conclusão e solta uma decisão. Mas, por exemplo, às vezes tem coisas que, tipo, se naquele momento a gente tivesse uma informação X, ou pensasse numa coisa X, ou pensasse num lado X, a gente não faria aquele erro. Por exemplo, no meu trabalho, né, a gente trabalha com suporte de TI, né? Então, assim, às vezes a gente tem algum problema para resolver, né? E às vezes a gente está fazendo uma resolução do problema e acontece. Aconteceu recentemente, né? Por exemplo, um relatório de e-mail tinha dado errado, a gente foi tentar mandar de novo, só acontece. Na hora que a gente mandou, acabou indo errado para todo mundo.
Na hora que a gente fez, não ocorreu na gente o pensamento, opa, vamos mandar só para a gente primeiro para ver se está tudo certo, depois a gente manda para as pessoas oficiais. Assim, você vê, não ocorreu esse pensamento no momento. Agora, a gente fica se martirizando, por que esse pensamento não ocorreu naquela hora? Porque não tinha acontecido, não tinha causa e condições, a mente não lembra de tudo. Os pensamentos surgem e desaparecem, causas e condições. Então, assim, tem vezes que a gente comete erros, você vê, às vezes é uma bobeira de tipo, a gente não pensou que tal coisa pudesse acontecer. Assim, tem certos trabalhos que possibilitam a gente fazer, tipo, sei lá, coisas sistemáticas, né? Por exemplo, a receitinha de bolo, porque quando isso acontecer, a gente segue esse passo e isso evita que a gente cometa esse tipo de erro, de esquecer de pensar numa coisa, né? Que aí a gente coloca lembretes, mas tem certas coisas que como são muito dinâmicas, biológicas, humanas, né? Esses tipos de trabalhos, muitas vezes não dá para a gente lembrar de tudo, né? Às vezes é uma situação crítica ali, então assim, não dá para a gente ter sei lá, uma receitinha de bolo, né? A gente tenta tomar a melhor decisão possível e abre mão. Ok, assim, naquele momento, as causas e condições dos meus pensamentos eram esses. E aí eu tomei essa decisão. E aí, tipo, se a gente for demitido por causa disso, aí a gente tem que aceitar também, porque a gente comete, a mente não é perfeita, né? Mas a gente tem, tipo, doutorado, mestrado, PhD, às vezes a gente esquece de coisas básicas, né? Tipo, a gente esquece de pensar em outras coisas. E, assim, a mente é natural isso, né? Muitas vezes é isso, né? A gente se culpa por isso, a gente tem que pensar, refletir nessas coisas, né? Quando a mente estiver mais pacífica, né? Assim, se esse pensamento não estava lá, é porque não tinha as causas e condições para esse pensamento estar lá, senão ele estaria lá. Então, assim, a gente está brigando com as coisas, né? A gente está brigando com o passado, né? Aquele pensamento tinha que estar lá, porque eu sou isso. Não, você não é, você é alguma coisa, né? Tipo, você tem controle dos seus pensamentos, né? Por mais que você faça aquilo 30 vezes no mês, né? Chega um dia que você esquece às vezes, né? Por mais que seja uma coisa rotineira, né? Sei lá, você vai todo dia, você leva o seu cartão do metrô, mas um dia você esquece, né? Então, assim, por que eu esqueci, né? Tipo, eu tinha que lembrar, ué, mas a não ser que você tenha uma pessoa muito sistemática, que você faz um to-do list, tudo que você vai fazer, tem que pegar antes de sair de casa, né? Que aí tá precisando de baixo da conta. A gente esquece, né? Então, assim, às vezes a gente estava pensando em outras coisas naquele momento. Existia uma coisa emocional naquele momento que estava afetando a gente. Tipo, aconteceu uma coisa aí na nossa família, está preocupado muito com esse assunto. E aí, pensamentos sobre o trabalho, às vezes, ficam meio atrapalhados, né? Ou então a gente estava com outro projeto do trabalho envolvido naquele período. E aí, tipo, a gente se distraiu, e aí a gente esqueceu de pensar nesse outro aspecto. E a gente tomou uma decisão que, às vezes, não foi muito boa. Então, assim, quando a gente toma decisões, a gente tem que ter assim, é bom a gente fazer essa ditada mental, né? Tipo, opa, vou tomar uma decisão. Nesse momento, essas condições que eu tenho, esses dados que eu tenho, eu acho que essa é a melhor decisão. Estou tomando essa decisão. Se der certo, bem, se não der, amém. Tipo, assim, fazer essa determinação mental quando a gente toma uma decisão grande ajuda a evitar essa culpa depois também, né? Então, assim, eu não sei se isso ajuda de alguma forma. Alguém mais? João Batista? Só agradecer a todos da Casa de Dharma pela prática de hoje e achei muito interessante também as reflexões no final sobre o sofrimento. Na verdade, pegar o rabo da cobra, né? Essa expressão que é muito comum utilizada para se utilizar de um prazer mundano e não querer obter o sofrimento depois. Sempre o sofrimento é outra face do prazer. E agradecer a todos. Gratidão pela prática de hoje. Nada. É assim, essa em cima da cobra não é meu, não. É do Ajahn Chah. O Ajahn Chah que usava isso, né? O mestre tailandês lá. Então ele usava muito isso, né? Então, assim, segurar no rabo da cobra, né? Assim, a pessoa tem medo da cabeça da cobra, né? É o sofrimento, mas a alegria temporária dessas coisas, né? É o rabo da cobra, né? Então você eu não vou segurar na alegria, mas aí você vira, a cobra é só questão de tempo que ela vira e morde, né? É um semi-útil, né? Porque a cobra inteira é perigosa. A gente acha que, não, o rabo não é perigoso, o rabo não tem veneno, né? Mas a cobra vira, né? Alguém mais? Então é isso, pessoal. Domingo que vem temos normal. Acredito que, assim, a não ser que seja avisado no grupo. O Vitor está no grupo? Então é bom adicionar você no grupo, porque assim, a gente avisa, assim, o nosso grupo o combinado é o seguinte, tem todo domingo, exceto quando for avisado, entendeu? Então, assim,
Então, assim, eu digo, Natal e Réveillon pode ser que, dependendo de onde eu estiver, não tenha. Mas, normalmente, assim, outros grupos geralmente vão tirar recesso no final do ano, né? Então, acho que eles param agora no meio depois do dia 15, só voltam em janeiro, meio de janeiro, né? Mas o nosso grupo continua normal. E aí, então, assim, só você para ninguém bater aqui, ter que bater aqui, sei lá, andou 10 estações de metrô, bateu a porta fechada, né? Porque aí, tipo, não, não foi avisado, tá avisado no grupo. E é o jeito de a gente se comunicar, é o combinado. E não, como a gente é calendário dinâmico, né? Às vezes tem situações dinâmicas que acontecem, não tem como fazer um. A gente funciona assim, tem funcionado bem, né? Então eu te adiciono no grupo depois, te mando o link de convite do grupo. João Batista, você está no grupo ou não? Não, não estou no grupo. Gostaria de entrar. Você manda um e-mail, manda um e-mail, não, manda um WhatsApp. Sabe aquele WhatsApp oficial da Caixa Dharma? Você tem um número do WhatsApp oficial? Acredito que não. Acredito E no que site, no rodapé do site tem um botão do WhatsApp oficial lá, né? E aí, tipo, qual que é o número? Deixa eu verificar aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. Aí você já fica adicionado também, porque senão a gente não quer que as pessoas batam ou mudem sua programação para uma coisa que não vai acontecer, por exemplo. Né? Às vezes a gente tem outras questões. Veremos aqui. O número é 38910673. Tem no site lá também. perfeito. Obrigado. Aí é só mandar mensagem lá que eu te adiciono, tá bom? Tá ótimo. Certo, então, pessoal, bom final de semana e até semana que vem. Boa prática.